Oi, gente, boa tarde. Minha live hoje é especialmente sobre tributos, sobre tax aqui nos Estados Unidos. Então, esse é um assunto muito importante, principalmente porque aqui nos Estados Unidos, se você não pagar imposto, você vai pra cadeia. Então, claro que no Brasil também não é diferente, né? Você não pode sonegar, mas o mais difícil é saber como que funciona, porque é totalmente diferente do Brasil. Lá no Brasil tem uma regra e aqui é uma regra totalmente diferente. Como que você declara seu imposto e como eu trabalho aqui como corretora de imóveis, eu quis fazer essa live hoje para falar sobre esse tema. E muita gente tem só casa de férias aqui, mas mesmo assim, se você tem casa de férias, ela funciona como um negócio e você tem lucro. Tendo lucro, seja ele $5 ou seja ele $5.000, você precisa declarar. Se você estiver devendo para o imposto aqui uma dívida muito pequenininha ou muito grande, a pena ela é aplicada igualmente. Então, eu quis trazer esse tema hoje para que vocês possam ter um pouquinho de informação a respeito disso. Eu tenho uma convidada muito especial que vai entrar agora comigo e ela realmente tem propriedade sobre esse assunto e vai poder responder perguntas agora para vocês ou depois vocês podem entrar em contato. Olá! Oiê, tudo bem? Tudo ótimo, Carol. Obrigada. Imagina, Obrigada por ter topado o meu convite. A gente está aqui falando para o pessoal que está no Brasil ou que mora aqui. Live, por favor. Desculpa, Carol. Então, imagina. pessoal, a gente está aqui hoje para falar sobre tributo. Então, é o seguinte, a Larson, ela tem uma empresa específica para residentes aqui nos Estados Unidos. E, recentemente, quando foi que você abriu a Larson International, Carol? Setembro do ano passado, Patrícia, que nós fizemos a inauguração. Exatamente, eu tive a honra de estar Sim. na inauguração e prestigiar, desejo todo sucesso. E a Larson International, ela nasceu com o propósito de atender os brasileiros que têm casa aqui nos Estados Unidos, não moram aqui, mas eles compraram uma casa de férias aqui, seja para investimento ou seja só para usufruto. Tem muita gente que compra realmente só para poder vir aqui, ter sua casa, não precisar vir no hotel, e vem com bastante frequência, na medida que tem muita gente que já se aposentou, então pode passar até 6 meses aqui com visto de turista, 180 dias. E esses 180 dias, né, Carol? A gente tem que tomar todo... É super importante tomar muito cuidado com esse teste de presença. Porque a gente sempre fala, né, Patrícia? É muito difícil para a pessoa entender como eu posso ter um visto de turista e ser residente. E isso acontece com muita frequência, né? Essa falta, às vezes, de conhecimento, né? Porque quem não é da área não tem obrigação de saber isso. Então, acho que está com visto de turista ou com algum outro tipo de visto que não permita trabalhar o cara aqui, que não pode se tornar residente fiscal. É aí quando o problema aparece. Então, eu vou fazer uma pergunta como se fosse uma pessoa leiga, tá? Então, a pessoa, ela é brasileira, ela tem o visto dela americano, o visto de turista, e ela vem aqui de férias, mas ela quer ter a própria casa dela para ficar aqui o máximo de tempo possível como turista. Ela pode ficar legalmente pelo visto até 180 dias, né? Isso. Normalmente, né, Paty, a gente não sabe. Tem alguns oficiais de imigração, dependendo das circunstâncias, que ele não autoriza a permanência desses 6 meses. Então, é uma outra coisa que tem que tomar cuidado. Mas o normal é 180 dias. E se ele passar desses 180 dias, o que acontece? Ele se torna residente fiscal. Aí muita gente chega e me pergunta, mas qual o problema de eu ter me tornado residente fiscal? O grande problema, Paty, de se tornar residente fiscal é que a pessoa vai começar a ser tributada sobre todas as rendas que ela ganha no mundo todo, aqui nos Estados Unidos também. Aí quando a gente menciona também qual é a nossa grande preocupação, bitributação. Ou nós temos uma diferença de alíquota em relação ao Brasil. Então a pessoa às vezes fala, não, mas eu sei que existe compensação, meu imposto já está todo pago lá. A sua alíquota no Brasil é 27,5% ou 15%, dependendo do tipo de receita que você tem. Só que aqui nos Estados Unidos a nossa alíquota pode chegar a 37%. Então, às vezes a gente consegue eliminar a bitributação, mas essa diferença de alíquota, mesmo existindo uma compensação, a gente não vai conseguir evitar. Então, esse é o primeiro ponto, que daí é óbvio que quem está nessa situação de ter um imóvel de férias aqui e está vindo sempre para cá, tem que ficar atento. Quem não sabia disso agora
fica sabendo, e a Carol, a Larson, vai estar disponível para poder estar atendendo vocês. Eu tenho uma segunda pergunta super importante aqui, que é sobre esse processo aqui Peraí que me falhou a pergunta. Cadê? Aqui era a primeira. A gente já falou sobre a International Division, né? Então, lembrando também, Paty, você fez uma introdução em relação ao departamento que foi criado. Eu criei esse departamento com o intuito de servir o público não residente exclusivamente, com atendimento personalizado, para entender individualmente qual a necessidade de cada um, mas também não é só para aquela pessoa que vem comprar o imóvel. A gente tem vários não residentes que têm outras obrigações aqui nos Estados Unidos, por terem conta bancária, por terem algum investimento. Então, nós estamos aqui para auxiliar também essa pessoa que não necessariamente tem um imóvel, mas ela tem algum outro tipo de investimento aqui e que ela tem uma tributação completamente diferente da nossa, que somos residentes fiscais. Perfeito. Então, vocês têm que entender isso. A Larson tem duas divisões. Uma para quem mora no Brasil e vem aqui de férias e outra para um residente. Então, ela é capacitada para atender esses dois públicos distintos. Eu sou corretora de imóveis aqui na Flórida, todo mundo sabe, meus seguidores estão aqui. E é uma dúvida muito recorrente, eu explico para todos os meus clientes todos os dias e eles têm uma dificuldade de entender, que é o seguinte: por que os investidores são orientados a colocar o imóvel numa pessoa jurídica e não numa pessoa física? Eu sempre gosto de dizer que tem 3 motivos que é os que me preocupam mais: proteção patrimonial, o FIRPTA e a responsabilidade civil. Então, primeiro, estando numa pessoa jurídica, a gente está isentando a pessoa física de qualquer responsabilidade. Qualquer problema que venha ter com o imóvel, com algum inquilino, com algum hóspede que está hospedado na casa. O segundo ponto é o FIRPTA. O FIRPTA, para aqueles que não conhecem, aqui nos Estados Unidos tem uma lei que toda vez que um estrangeiro vender um imóvel, independente se ele teve ganho de capital ou não, tem que existir uma retenção de 15% por parte da Receita. Então, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa que vende esse imóvel teve aí $2, $3 mil de ganho de capital, estaria sujeita a um imposto aí de, no máximo, uns $300, $400, e ela vai ter que deixar para a Receita por um período que é muito longo. Você sabe que a dificuldade que a gente tem de resgate do FIRPTA é 15% do valor da venda total. Então, imagina um imóvel de $100 mil, $15 mil retido por 6 até 12 meses, que existem casos nas mãos da Receita, e você precisando deste dinheiro para fazer um outro investimento. Estando numa pessoa jurídica doméstica, que seria o quê? Uma empresa aqui nos Estados Unidos, essa pessoa não está sujeita a essa retenção mais. Então, a gente elimina custo de preparação de FIRPTA e o problema de ter o dinheiro retido nas mãos da Receita por um tempo muito longo e podendo estar investido em outro lugar. E a questão da responsabilidade civil, desculpa, tá? Segue, assim. Então, a questão da responsabilidade civil é o que eu falei no início, né? Principalmente aqueles que colocam o imóvel para um pool de locação, apesar do imóvel ter seguro, a gente sabe que tem várias coisas que podem acontecer que o seguro não cobre. Então, se vem acontecer alguma coisa com este imóvel, obviamente que eles vão em cima de quem? Do dono. Se o dono é uma pessoa física, todo o seu patrimônio mundial está em risco. Então, por isso que é bom você colocar isso na pessoa jurídica para proteger o seu patrimônio. E aí vem a parte da sucessão, que é um pouco mais complexa, que a gente acaba utilizando também uma pessoa jurídica, mas com outras ferramentas por trás. Colocando uma offshore, colocando uma empresa brasileira que a pessoa tem. Enfim, existem várias maneiras que a gente pode estar estruturando algo para proteger que esse cliente não esteja sujeito a nenhum desses 3 pontos que eu mencionei agora no início. Então, você saberia me dizer, por exemplo, esse é o ponto da sucessão é extremamente importante. Eu acho que, inclusive, no Brasil, nós não temos a cultura que existe aqui nos Estados Unidos do will. O will é o testamento. Então, o que acontece? Se você está aqui com uma casa no seu nome, você é um estrangeiro, quantos por cento que fica para o governo da casa? 40%. 40% de todo o patrimônio. Imóvel, carro, conta em banco, ações de empresa, tudo isso tem que entrar na preparação do imposto de sucessão após o falecimento da pessoa, e a alíquota é 40%. Lembrando que a isenção do não residente é somente de $60 mil. Porque tem muita gente que coloca no Google, lê alguma coisa na internet e fala: não, mas a isenção de 12 milhões, meu patrimônio é muito pequeno. 12 milhões somos nós. O não residente é $60 mil somente. E se ele colocar numa LLC, como que ele está protegendo nesse momento de
sucessão? Dependendo do valor do imóvel, como eu disse, a isenção é de 60 mil por pessoa, tá? Não por família. Então, se eu tenho uma empresa com 4 membros, marido, mulher e filhos, e eles têm um imóvel que custa US$ 240 mil, só uma estrutura simples de LLC já protege o patrimônio, porque todos estão com valor abaixo de US$ 60 mil. O problema é a valorização desse imóvel quando algum indivíduo, algum dos membros vier a falecer. Então, hoje em dia, a melhor estrutura é você ter uma LLC, embaixo dessa LLC, uma empresa estrangeira como dona dela, para que a gente evite esse imposto. Perfeito. Dúvidas sobre a LLC. Para a pessoa fazer a LLC dela aqui, ela precisa estar aqui ou ela pode abrir LLC do Brasil? E quanto que custa para abrir uma LLC com a Laço? Vamos lá. Hoje nós já trabalhávamos antigamente, mas agora, devido à pandemia, a gente está mais ainda, cada dia mais, atendendo remotamente. Então, a gente investiu bastante em tecnologia e recursos para que a gente consiga fazer um atendimento como se o cliente estivesse aqui. Então, à distância, a pessoa não precisa vir aqui. A gente faz uma conversa via Zoom, via Skype, FaceTime, como for melhor para o cliente. Entende a situação dele, estrutura tudo e faz tudo isso, como eu disse, remoto. Então, todas as assinaturas são assinaturas através de DocuSign. Então, a pessoa também não precisa mandar documento para o Brasil, devolver para mim como era antigamente. Não. É tudo remoto, virtual e em qualquer lugar do mundo que a pessoa estiver, a gente consegue fazer isso. Perfeito. Então, assim, só repetir, reiterar o que você acabou de falar. Você está no Brasil, você quer comprar uma casa aqui, eu já falo todos os dias das casas, vocês podem comprar diretamente comigo, aí do Brasil, sem ter que vir aqui, eu faço FaceTime, eu compro em obra, seja revenda, seja casa nova, você não precisa vir aqui comprar a sua casa. Eu sempre recomendo, Carol, que a pessoa coloque no nome da pessoa jurídica e, como você bem explicou agora, os motivos, né? E a questão do custo. Você queria falar agora? Você quer do custo, desculpa, eu não te falei do custo. O custo varia muito dependendo da estrutura a ser criada. Mas para você ter uma ideia, varia de $600 até $1.200 uma empresa doméstica. Então, por que tem essa variação? Porque, como eu disse, cada caso vai ter uma estrutura. Então, se for uma LLC simples, pode custar $600. Se eu tiver que agregar alguma coisa mais nessa estrutura, aí esse preço vai aumentar um pouquinho. Aí vem a parte de emissão de Tax ID também, que é muito importante a pessoa que vai ter uma empresa ou um imóvel, uma conta bancária, que ela possua esse documento. Para aqueles que não sabem, o Tax ID, ele é como se fosse o CPF no Brasil. Ele é usado para tudo, em todos os lugares que você for, instituição financeira, ou comprar um imóvel, ou numa loja de magazine que você quiser aplicar para um cartão, você precisa ter esse documento. Isso é bem importante, realmente, porque viver aqui e não ter um Tax ID, realmente, assim, você fica bem limitado com uma documentação. Bem limitado. Ninguém vai conhecer o que é um RG ou um CPF. Exato. Então, assim, se você estiver aqui com um número que eles te reconhecem, realmente vai facilitar muito a sua vida, seja você um residente, seja você um turista. Então, se você vem aqui, eu sou corretora, quem vier aqui me procurar vai estar comprando uma casa, eu recomendo realmente que você tenha o seu Tax ID, a sua empresa, para botar a sua casa em nome. E o tema da nossa live, para a gente começar efetivamente, que é a importância do planejamento imigratório tributário. Vai ser só uma palhinha, obviamente, esse é um assunto super complexo. Que a gente pode ficar aqui 2 horas falando. E é muito pontual, eu digo que é igual uma impressão digital, né, Carol? A situação pessoal de cada um é muito específica e você pode, resumidamente, dar uma palhinha para que as pessoas, pelo menos, pensem no planejamento imigratório, porque a Carol sabe e recebe diariamente. Meu irmão entrou na live, minha prima, é bom que a família está toda prestigiando. E daí você ajudar as pessoas a acenderem essa luzinha e pensarem a se planejar para não cair numa bitributação, para não cair numa alta tributação, num planejamento sucessório. Então, assim, qual que seria o recado, Carol, para o pessoal fazer o planejamento imigratório aqui, quem está vindo do Brasil morar nos Estados Unidos? O que eu sempre falo, Paty, é o seguinte: o planejamento fiscal pré-imigratório, ele é fundamental para o sucesso da sua nova vida aqui nos Estados Unidos. E eu gosto de dar exemplos. Então, a pessoa vem para cá e ela acha que só depois que ela está aqui, que ela se instalou, que ela tem que pensar nisso. Pelo contrário, mínimo 6 meses antes da pessoa mudar para os Estados Unidos, ou no caso da pessoa que veio sem intenção e acabou passando dos 183 dias, quando já perceber, olha, não vou conseguir ir embora, vou ter que ficar, vou fazer uma extensão,
vou me tornar residente fiscal, a gente tem que começar a conversar. Porque, como você mesma disse, eu disse no início da live, a minha grande preocupação é a bitributação. Um exemplo muito fácil que as pessoas vão entender é a questão de dividendos. Nós temos muitos clientes que são empresários e que não têm salário, eles vivem de dividendos. Então, sobre dividendos no Brasil, não tem tributação, não paga imposto, eles não pagam imposto de renda sobre isso. A empresa paga e os dividendos são distribuídos livres de qualquer tributos. Aqui, os dividendos são tributados. Então, e eles são tributados numa alíquota ordinária, que é uma alíquota que pode chegar de 10% a 37%, porque eles não são dividendos qualificados, não vieram de uma empresa doméstica. Então, a grande surpresa que a pessoa tem é que quando ela vem nos procurar depois que ela se tornou residente, nós fazemos uma simulação. Lá no Brasil, ela pagou R$2.000 de imposto, só que ela vai ter que pagar $50 mil de imposto. Mas como assim, Carol? Por causa dos dividendos, por causa de outras distribuições bancárias, salários até mesmo, aposentadoria, toda a renda global entra na declaração da pessoa aqui. Então, o que pode ser feito? O que é esse planejamento pré-migratório? A gente vai estudar, vou pegar ponto a ponto do que tem na declaração da pessoa física desta pessoa no Brasil e vou passar uma opinião e sugerir o que é melhor ela fazer com cada item da declaração, desde os bens até todas as receitas que eu vou encontrar ali. E também pensando em futuro, que a pessoa tem que nos informar quais são os planos, né? Então, Carol, meus bens que eu tenho lá no Brasil, eu não estou muito preocupada porque eu nunca vou vender. Eu quero deixar de herança para os meus filhos. Eu vou ter uma preocupação diferente em relação a esses bens. Eu vou pensar só em quê? Em sucessão. Agora, não. Quando a economia melhorar, eu quero vender esses imóveis. O que eu vou pensar? Ganho de capital? No Brasil, existe uma base de cálculo completamente diferente da nossa. Então, a nossa base aqui é straightforward, né? Você vendeu o imóvel por 500, comprou por 200, você vai pagar imposto sobre 300 mil e algumas outras deduções que você mesma sabe, como custos da venda, benfeitorias que foram feitas no imóvel. Mas sempre você vai ter uma base de cálculo maior aqui, mesmo que a alíquota seja a mesma. Então, aí é um outro problema que a pessoa tem. Liquidar o patrimônio, pagar imposto lá e ainda ter que pagar imposto aqui. Então, é muito importante mesmo. Porque a gente quer evitar problema, né, Carol? Claro, e pagar imposto desnecessário, né? Pagar aqui a gente sabe, a Receita Americana... a Receita Americana é muito rígida, como no Brasil a gente sabe também, né? Mas aqui a maioria dos problemas fiscais que envolvem negligência, ou a pessoa falar, eu não sabia, não tem justificativa para isso. A penalidade pode ser de uma simples multa, vamos dizer, de $5 mil, a $100 mil de multa, ou até 10 anos de cadeia. Então, é uma coisa séria que a pessoa tem que fazer parte do planejamento dela. Não é só o visto, não é só a casa que ela vai morar, não é só a escola que os filhos vão estudar, mas a parte fiscal dela, que é como ela vai se manter aqui. Então era isso, gente. Assim, eu não podia deixar de trazer esse tema aqui para vocês, porque muitas vezes a pessoa esquece, né? Realmente, como você acabou de falar, pensa na escola, no bairro, como que ela vai pagar, que casa que ela vai comprar, na rentabilidade, na realização dos sonhos. São tantas variáveis, são tantas coisas para se preocupar e, de repente, ela nem se atenta de que ela precisa fazer um planejamento migratório, no caso de imigração, ou mesmo estar atenta ao número de dias que ela fica aqui para não passar e aí simplesmente passar um dia a mais aqui de férias durante o período de um ano, do exercício fiscal, né? É bem importante que vocês que vêm muito para cá de férias tenham noção, principalmente que já se aposentou, que pode ficar mais tempo, ter esse cuidado, porque se você ficar mais tempo do que é permitido, não em termos de visto, mas assim, fiscais, se você passar mais tempo, mesmo podendo ficar aqui, você pode ter que pagar o imposto e você nem está sabendo disso, né? E ao mesmo tempo a pessoa que veio de lá para cá e mora aqui, já tem green card e tudo, tem renda lá, você já deve ter pego cliente assim que não estava recolhendo devidamente os impostos aqui. Então, esse é um assunto... Eu tenho casos, Paty, de pessoas que moram aqui há 10 anos e hoje em dia, como a questão do FATCA e do FPAC está muito rígida, né? A questão da cobrança, da obrigação de fazer. E quando eu questiono, você tem que fazer a FIMAR? A pessoa, o que é isso? Aí eu começo a explicar para a pessoa a necessidade que ela tem de declarar as coisas do Brasil aqui. A resposta de todo mundo é, não, mas o que é do Brasil eu declaro lá. E o que é daqui eu declaro aqui. Primeiro, você não pode ter residência fiscal em 2 países.
você tem que ter a residência fiscal em um país. Isso a maioria dos países do mundo todo tem essa regra. Ou você é residente aqui, ou você é residente no Brasil, ou você é residente na Itália, você tem que escolher um local onde realmente você está, a sua casa, os seus bens, é nesse local que você é o residente. E essa questão também da pessoa achar que está tudo separado, é muito importante lembrar também que a pessoa precisa fazer a saída definitiva do Brasil quando ela vem para cá. Aí ela vai abrir mão daquela residência fiscal, ela vai deixar de ter declaração lá e o lugar dela para impostos será Estados Unidos. Perfeito. Uma coisa também para a gente estar falando de visto de turista, Paty, é bom lembrar que a gente tem vários conhecidos, vários clientes em comum, que eles têm o visto F1, que é o visto de estudante. Então, a pessoa com visto de estudante, ela tem uma exceção a essa regra da residência. Então, os primeiros 5 anos de residência dela no país, ela não se torna residente fiscal. Então, dentro desse planejamento pré-imigratório, e aí vem a parte do advogado, falar do visto, e a minha parte, falar da parte fiscal e tributária, é importante pensar no visto também. Porque quem sabe não é mais interessante a pessoa vir, fazer um teste, ficar um tempo com visto de estudante e depois tomar a decisão do que vai fazer, pensando em futuro, né? Como ela vai se desenvolver aqui e pensando na parte tributária também. Pois é, esse é o melhor dos mundos, né? A pessoa, quando vem para cá como estudante, ela fica isenta do imposto. Por isso que tem muita gente aqui se beneficiando dessa situação fiscal, só que essa situação é temporária. É temporária no sentido de poder morar aqui, mas também no sentido da isenção dos impostos. Então, assim, é bom que a pessoa já esteja se organizando para que ela possa estar vivendo aqui futuramente, depois que terminar o seu visto de estudante, e pagando os impostos como devem ser. Lembrando, Paty, que a pessoa que tem visto de estudante, pode ter alguém aí nos escutando, ela é isenta, tá? Ela não é residente fiscal, melhor dizendo, não isenta. Porque a gente também tem pessoas com visto de estudante que tem casa, que tem aluguel, que tem investimento bancário aqui nos Estados Unidos. Não é porque ela não é residente fiscal que ela não tem que declarar isso. Toda essa rentabilidade auferida em território americano, até mesmo pelo visto de estudante, tem que ser declarada aqui. O que o visto estudante não pode é trabalhar. Não pode ter receita de trabalho, óbvio, porque não permite. E aqueles que não têm nenhum tipo de renda aqui, acham então, porque são isentos tanto da declaração como da residência, acham que não tem que informar nada para a Receita, mas tem sim. Tem um formulário que é o 8843, que tem que ser informado todos os anos para a Receita, você explicando, né? Você falando, olha, eu tenho uma isenção da minha residência porque o quê? Eu sou F1, ou eu sou A, ou eu sou J, ou eu sou M, porque tem vários outros vistos que entram nessa qualificação. Porque se você não mandar, a Receita não vai saber que você está aqui com o F1. São duas coisas diferentes, a Receita e a imigração. Então, você tem que informar, estou aqui, mas não sou residente. Perfeito, perfeito. Carolzinha, eu sei do teu tempo. A nossa live de quarta-feira aqui no meu Instagram é sempre às 5 horas e a Carol tem uma agenda super lotada, né? Empresária aqui em Orlando há muito tempo. Eu queria agradecer imensamente esse tempinho que você me cedeu para estar aqui. Todo mundo, ó, a Mônica Honorato, ela é uma amigona minha, ela recém se mudou para cá, ela está fazendo uma pergunta para quem está com visto de turista e pretende aplicar para o ajuste de status. Qual o momento correto para fazer a saída permanente do Brasil? Moniquinha, você vai falar com a Carol, é uma conversa private. Sim, ela vai te dar com muito explicação. Prazer, Mônica, conversar com você e te explicar qual seria o momento certo e quais seriam as soluções para essa transferência sua de um visto para o outro. Eu tô até hoje, né? Já tô quase fazendo a saída fiscal minha do Brasil. E são muitos passos, pré, durante e depois. E você tem que estar bem assessorado. Então, obrigada a todo mundo que entrou na live. É um assunto que com certeza ia bombar mais que a Rincastelli, porque todo mundo quer saber, é super complexo, é difícil. Não confie em Google, não confie no que ninguém fala. Cada caso é um caso. O caso que se aplica para um não se aplica para o outro. Você tem que ter uma pessoa de sua confiança para estar te assessorando e fazer a coisa certa, porque isso não é brincadeira. É isso mesmo. Mais uma vez, Carol, obrigada. Imagina, obrigado você. Estou sempre à disposição, tanto para você como para os seus clientes. Qualquer coisa, eu coloquei meu WhatsApp aí. É só entrar em contato e será um prazer realmente esclarecer dúvida e resolver essas questões tributárias aqui nos Estados Unidos para aqueles que estão vindo. Então, tá bom, Carol. Muito, muito obrigada. Boa tarde para todos vocês aí no Brasil. Hoje é feriado do servidor público. Acho que foi bom porque eu consegui atingir bastante gente que está no Brasil planejando vir para cá.
E estou à disposição de vocês, a Carol também. Até quarta-feira que vem, na próxima live. A live vai ficar gravada no meu IGTV e no meu YouTube também. Depois eu vou subir. Obrigada a todos vocês. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.